Olá, amigos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico da Palavra de Deus, esse percurso que iniciamos através do Evangelho de Mateus. Na aula anterior falávamos a respeito do capítulo 1 e desta feita, na aula de hoje, falaremos do capítulo 2, Evangelho de Mateus, capítulo 2, e iremos seguindo assim, capítulo após capítulo, livro após livro, até concluirmos todo o Novo Testamento e retomarmos pelo Antigo Testamento. E por que isso, pastor? Porque é através do Novo Testamento que nós conseguimos compreender os propósitos do coração de Deus revelados no Antigo Testamento. Acontece que quando o Antigo Testamento foi revelado, havia um véu de incompreensão do verdadeiro intento do Senhor ao nos conceder aquelas palavras. E quando Jesus morreu, o véu do santuário, ele rasgou do alto a baixo, trazendo então clareza, onde podemos então entender e compreender a palavra de Deus assim como ela é, como Jesus quer que nós entendamos. Aliás, esse é um ponto muito importante para o nosso estudo. Nós temos que compreender a palavra do Senhor Jesus sob duas perspectivas. A palavra de Deus, ela é a palavra Logos, e a palavra de Deus é a palavra Rema. E o que significa isso, pastor André? Significa que nós temos o texto literal, aquilo que realmente está escrito, e nós temos a compreensão dada pelo Espírito Santo do que aquelas palavras querem dizer ao nosso coração. Então, a palavra literal, a palavra Logos, a palavra Rema é aquela palavra revelada pelo Espírito Santo ao nosso coração. Por isso que Jesus, ele disse, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, acompanhe junto comigo essa leitura do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, onde fala a respeito da visita dos reis magos. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente para Jerusalém. Versículo 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros,
entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenido em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então veja que o Evangelho de Mateus, ele é o Evangelho missionário. O Evangelho de Mateus é aquele Evangelho da grande comissão de Jesus. Não há em outros evangelhos aquilo que em Mateus foi anunciado, que é a grande comissão, ou seja, cada um dos cristãos a quem fora revelado a vida de Jesus Cristo tem também um compromisso de anunciá-lo às extremidades da terra, porque disto depende o cumprimento da profecia, que Jesus diz que voltará quando o Evangelho das Boas Novas forem pregados aos quatro cantos da terra. Então perceba que o Evangelho de Mateus, ele tem uma perspectiva missionária, sabe? Não é apenas falar do Evangelho, mas é também fazer discípulos de Jesus aos ouvintes dessas boas novas. Não é apenas levar o conhecimento frio, cru às pessoas, mas fazer das pessoas ouvintes que creem seus discípulos. Foi o que Jesus falou: pregai o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos. E é o que nós estamos fazendo aqui através desse estudo bíblico. Nós estamos preparando, nós estamos forjando pessoas que se tornarão também vasos úteis nas mãos do Senhor para proclamarem aos quatro cantos do mundo a vida do Senhor Jesus. Lembre-se, meu amado e querido ouvinte ou telespectador que nos acompanha nesse estudo, você não pode apenas tomar conhecimento dessas verdades, você precisa usá-las também para anunciá-la a outras pessoas, que o Rei dos Reis, que te encontrou, também deseja encontrá-las. E é nisso que nós percebemos, essa dupla compreensão da palavra logos e da palavra rema. Por quê? Porque a palavra logos é esse texto aqui literal, esse texto frio que nós lemos juntos com você. A palavra rema é a palavra que vai além do texto, além dessa compreensão, além dessa letra fria e morta. Então você perceba, meu irmão, que assim como o Espírito Santo, ele guiou aqueles 3 reis magos na direção aonde Jesus estava, o Espírito Santo também me guiou, também guiou você e nos apresentou a Jesus. É assim que Deus trabalha. Aquela estrela que vinha lá do Oriente, desde o Oriente, precedendo o caminho dos 3 reis magos, estava, na verdade, levando-os ao encontro com o Rei Jesus. E um dia, cada um à sua forma, nós fomos também guiados até a presença de Jesus. Alguém que nos evangelizou, alguém que nos anunciou a palavra de Jesus, por intermédio de um programa radiofônico, por intermédio de um programa televisivo, por internet, por um canal, de um aplicativo, de uma rede social, mas de uma forma ou de outra, nós fomos guiados até Jesus. Muitos de nós guiados pelo próprio sofrimento, não é verdade? A dor nos levou a procurar por Jesus, procurar pela cura, procurar pela libertação, procurar pela necessidade de ter um encontro
com um sentido de vida maior, algo mais forte. Isso nos levou até a presença de Jesus. E Deus também, Ele tem outros filhos que deseja também arrebanhá-los para a sua presença. Mas eu queria chamar a sua atenção para um ponto muito interessante. Quem eram esses reis magos? De onde vieram? O que tinha Deus com eles? Na verdade, Deus tem seus mistérios. Deus tem muitas almas que Ele tem alcançado nos lugares mais remotos e distantes desse planeta. E esses 3 reis magos também faziam parte dessas almas que Ele resgatou, da forma que só Deus sabe fazer, da maneira que só Ele sabe operar. E o interessante e não menos curioso é que esses reis magos vieram buscar instruções com os principais religiosos da época. Eles vieram perguntar e ter informações a respeito de Jesus, do Messias, o rei prometido no Antigo Testamento, com os fariseus, os escribas, aqueles que detinham um conhecimento teológico amplo e profundo. E eles disseram: estamos sendo guiados por uma estrela. Essa estrela está nos levando até onde ele está, o menino está. Perceba como que o coração daqueles homens não se moveram também para irem junto com os reis magos. Perceba que eles, que eram os detentores da promessa, os profetas anunciavam a vinda de Jesus, o Messias, para a nação judaica, os israelitas. Mas eles não tiveram nenhum tipo de interesse. Isso acontece também nos nossos dias. Às vezes a pessoa ela é enganada por uma falsa impressão de bem-estar. Ela acredita: não, eu não preciso de Jesus, eu não estou precisando ir ao encontro de Jesus, eu não preciso ir aonde Ele está. Às vezes dão alguns tipos de desculpa de diversas formas, das mais variadas formas. Deus está em todo lugar, Deus está no meu coração, Deus está sempre comigo, eu não preciso ir até eles. Talvez tenha sido esse o motivo, a razão pela qual as autoridades religiosas do tempo de Jesus não tiveram a motivação necessária para, junto com aqueles magos, irem até o encontro do Rei Jesus. E isso nos desperta a compreensão de que a religiosidade ela é, na verdade, um grande obstáculo para a comunhão verdadeira e profunda com Deus. Porque quando a pessoa fica sustentada por uma religião, por sua religiosidade, ela se fecha para a ação que o Espírito Santo deseja mover dentro dos nossos corações. Você que me ouve, me assiste nesse vídeo, tenha certeza que o Espírito do Senhor está movendo o seu coração, seja para te ensinar, para te instruir, para te trazer para mais próximo de Jesus, porque no fundo Ele deseja fazer-lhe o bem à sua vida. No fundo Ele deseja proporcionar a você, assim como todos que irão compartilhar e participar desse estudo, uma vida de qualidade e digna que Deus preparou desde a fundação do mundo para todos aqueles que nele crêem. Então veja que essa frieza espiritual, ela foi ocasionada por uma falsa religiosidade, uma falsa sabedoria que faz com que a pessoa
acredite que já sabe o suficiente e que não precisa se mobilizar para mais nada. Nós estamos sempre na condição de aprendizes. Sempre seremos discípulos, alunos, aprendendo cada dia mais com Jesus, a respeito da sua vontade, a respeito do seu reino, a respeito da melhor forma que Ele deseja que o sirvamos. E falar em servir, é isso que nos salta aos olhos, no versículo 10 ao 12, a respeito da adoração daqueles 3 reis magos. No versículo 10, quando eles encontram o lugar correto, aonde o menino Jesus se encontrava, veja que eles o adoraram. Eles se curvaram e eles adoraram a Jesus. E abrindo os seus tesouros, ofereceram ofertas: ouro, incenso e mirra. Essa passagem bíblica, essa palavra logos, nos remete ao entendimento rema, da forma com que nós devemos adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é se entregar. Adorar a Deus é se render. Adorar a Deus é se submeter, reconhecendo sua grandeza, seu poderio e a sua supremacia, a sua soberania sobre nossas vidas. Adorar a Deus, meu amado ouvinte, não é apenas cantar um hino, não é apenas ter uma voz bonita, afinada. Adorar a Deus é com um coração sincero, se despojar, se entregar, colocar tudo nas mãos dele, honrá-lo, ser grato a ele. Você veja que a adoração, ela está acompanhada de um ato de fé em ofertar. Não tem uma adoração, não podemos adorar a Deus sem sacrifício, sem entrega, sem renúncia, sem despojamento total e completo. Note que ao se curvarem, ao reverenciarem a Jesus, eles tiveram um ato contínuo. Sim, um ato contínuo. Não se resumiu em palavras. Compreende o que Deus está tentando mostrar para a gente aqui? Não se resumiu apenas em palavras, mas de fato e de verdade. Eles abriram os seus tesouros. Significa abrir o coração, se desprender, se despojar de todo apego material, reconhecendo a glória, a riqueza, o poder que o nosso Senhor Jesus possui, sendo Ele digno de ser honrado, de ser reconhecido. Quando ofertamos a Jesus, quando ofertamos a Deus, estamos fazendo isso, adorando e nos entregando e reconhecendo com gratidão o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele já fez, o que Ele fará por cada uma de nossas vidas. Então, esse versículo do 10, 11 e 12, ele é um ensinamento de como que nós, cristãos sinceros, verdadeiros, com intenções claras, devemos adorar a Deus, devemos adorar a Jesus. No versículo 13, fala sobre a fuga para o Egito. O texto diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Isso aqui já é a terceira vez, né? A terceira vez que esse anjo aparece para José, para dar a direção. Isso é muito bom. Sabe por quê? Deus nunca vai deixar você caminhar sozinho. Deus sempre enviará um anjo para guiar teus passos. Por exemplo, a palavra do Senhor Jesus em Apocalipse
fala que o pastor da igreja, ele é um anjo. É o anjo da igreja. Deus sempre vai usar um anjo para falar para você o que Deus deseja que você faça, para falar ao teu coração e direcionar os teus passos para o caminho que Deus, ele anseia que você percorra. Então veja que José, ele foi guiado por esse anjo na direção da vontade de Deus, na direção da vontade divina. E o mais importante, José se deixou guiar, José se deixou dirigir, acatando, obedecendo e colocando em prática o que o Senhor estava orientando. Então diz assim: disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha que coisa interessante. Isso aqui nos traz uma boa reflexão, uma boa meditação e também um entendimento. Por que, pastor André? Porque você que é um servo do Senhor, uma serva, uma mulher temente, um homem temente, um homem de Deus, precisa compreender que o Senhor, o nosso Deus, tem seus propósitos, tem os seus propósitos, e cabe a cada um de nós confiar nele. O problema é que nós queremos sempre que ele nos dê satisfações, explicações. É ou não é? A gente quer saber os porquês e os praquês antecipadamente. Porém, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, Deus, ele quer nos guiar pela fé e não pela razão. Ele quer nos guiar pela fé. E viver pela fé, seguir pela fé, significa crer que o Senhor cumprirá exatamente a palavra que nos foi prometida. Então você deve perguntar assim: se Herodes, ele queria matar Jesus, por que Deus não matou logo Herodes? Porque Deus tem seus propósitos. Entende? Você se pergunta, trazendo agora para o crivo da sua vida, da sua realidade: se Deus é tão poderoso, por que Ele não acaba logo com o meu sofrimento e resolve o meu problema? Porque Deus tem os seus propósitos e cabe a cada um de nós confiarmos nele, seguirmos seu direcionamento, sem questionar, sem duvidar, sem perder a fé, sem perder a esperança. Isso é um ensinamento profundo e muito poderoso para as nossas vidas. Jesus, ele está operando em você. Você só precisa deixar Jesus te guiar. Você precisa deixar de fazer a tua vontade e fazer o que Jesus deseja que você faça. Você precisa deixar a vontade de Jesus prevalecer sobre a sua e não fazer apenas o que lhe convém ou que o seu desejo lhe impõe. Compreende? Então, essas coisas acontecem para que o propósito de Deus, ele prevaleça as nossas vontades. E assim, com fé, com a certeza de que Deus fará para cada um de nós o melhor, devemos seguir o direcionamento e a orientação que Deus, através dos seus anjos, nos orienta. Compreende? Herodes era um rei perverso. No ano 40 a.C., recebeu autorização do Império Romano para governar a Judéia. Ele governou com um braço de ferro, mão de ferro, severo, cruel, assassino.
Ele matou seus irmãos para poder governar absoluto. Matou seus 2 filhos por enforcamento. Era um rei bastante cruel, sanguinário. Ele queria matar Jesus por conta da inveja. Como a profecia falava de um rei eterno, soberano, cujo trono jamais seria removido, que seria aclamado e adorado por toda a humanidade. Essa revelação despertou no coração de Herodes um ciúme, uma inveja. Afinal de contas, ele era o rei. As pessoas deveriam adorá-lo ao invés desse novo rei. E ele deu ordens para que todas as crianças nascidas de 2 anos para baixo, do sexo masculino, fossem mortas de uma forma cruel. E Deus, para guardar a vida de Jesus, disse para José: fuja para o Egito, fique lá, até eu mandar você vir. Deus já tinha um plano, Deus já sabia o propósito que tinha na vida de Herodes, na vida de Jesus e na vida também de José, que estava ali sendo guiado. E Deus cumpriu. No versículo 16, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informaram dos magos. Então, quer dizer, os magos ficaram de avisá-lo e não avisaram. E ele queria saber onde Jesus estava para poder matá-lo. E os magos, sabendo disso, não comunicaram ao Herodes a localização exata de Jesus. Por isso, furioso, deu essa ordem atroz de exterminar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. No versículo 17 diz assim: então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Veja, que coisa linda. É muito bonito a gente ler a palavra do Senhor, porque a gente vê as profecias se cumprindo. A profecia do Antigo Testamento se cumprindo. Muitas pessoas, elas desprezam o Antigo Testamento, ignoram. Elas dizem: mas é coisa do passado. Não, não é coisa do passado. Não é Velho Testamento, é Antigo Testamento. Porque Antigo e Novo estão vinculados, indissociáveis. Um depende do outro. O primeiro é a soberana revelação de Deus que os homens não poderiam compreender, porque lhe faltava recursos espirituais, principalmente. E o novo é a revelação do Cristo, aquele que é a luz, que ilumina os nossos olhos e nos dá compreensão para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, manifesta pela palavra e pelas Escrituras. Então você veja que as profecias do Antigo se cumprem no Novo, e as profecias do Antigo Testamento continuam se cumprindo. Por exemplo, quando no versículo 15 está dizendo que a profecia tinha que se cumprir, quando ele diz: do Egito chamei meu filho, isso está escrito no livro do profeta Oséias, no capítulo 11 e no versículo 1. Eu vou dizer como é que está escrito. Está escrito assim, Oséias, capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais o chamavam, mais se afastavam da sua presença. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Eu, todavia, ensinei Efraim a andar. Tomei pelos seus braços, mas não reconheceram que eu os curava. Olha que palavra maravilhosa. Sabe o que Jesus está fazendo com a sua vida agora? Te guiando, te ensinando e te curando. Sim, curando de todas as formas possíveis e necessárias. Curando fisicamente, o seu corpo, o seu organismo. Curando mentalmente,
curando emocionalmente, curando todas as enfermidades do teu ser. Quando Deus nos chama por intermédio da sua palavra, é porque Ele está trabalhando dentro de nós uma nova vida. E se você está aproveitando, desfrutando desse alto privilégio de conhecer mais profundamente a palavra de Deus, é porque Deus te encontrou e quer te ensinar, como um pai ensina seu filho a andar. Deus também quer te ensinar a andar nos caminhos dele. Então diz assim, no versículo 18: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Então está dizendo aqui a passagem de Gênesis, onde Raquel chorava por conta dos filhos dela. Isso nós vamos aprender quando começarmos a ler lá o Antigo Testamento. Mas isso aqui já nos traz uma boa visão e compreensão do porquê que aquelas coisas aconteceram com Raquel. Raquel era uma esposa de Jacó, que era estéril, não podia ter filhos. Jacó muito a amava e por isso orou muito a Deus por ela. E Deus ouviu a oração de Jacó, seu marido, e concedeu a ela a graça de se tornar mãe. Olha como que é importante. Você que me ouve, é um marido, é um homem, ama sua esposa, e talvez sua esposa, de certa forma, não fisicamente, seja estéril. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, não é uma esterilidade física, mas espiritual. Você tem uma esposa que não produz para você alegria, não te reconhece como o seu marido, ou enfim, seu casamento se encontra com problemas relacionais. Faça como Jacó, ore por ela, ore por essa mulher. Deus vai curá-la, Deus vai atender o teu clamor, Deus vai ouvir sua oração movida por amor e vai transformar o coração dela como transformou o coração e a vida de Raquel, que teve seu filho. No versículo 19, então, para concluir a nossa meditação de hoje, a volta de Jesus do Egito. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, agora já a quarta vez que esse anjo se manifesta para José, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado de Nazareno. Olha que coisa interessante, meu amado e minha amada ouvinte. Como que é importante você se submeter ao direcionamento que o Espírito do Senhor dá à sua vida. É muito importante que você siga passo a passo. Eu sempre falo, quando realizo estudos bíblicos, que para Deus o importante não é você conhecer toda a Bíblia. Um dia nós vamos concluir todo esse estudo, porque nós estamos num projeto de um curso completo, de estudo bíblico completo. Mas você, de antemão, previamente instruído, deve saber que para Deus o que importa não é você conhecer toda a Bíblia. Para o Senhor, o que importa é você conhecer um pouquinho e colocar aquele pouquinho em prática na sua vida. Porque não adianta saber muito e não colocar nada em prática.
O que funciona é você aprender um pouquinho e gradativamente, passo a passo, etapa por etapa desse percurso que é a nossa caminhada da fé com Jesus, obedecendo e pôr em prática aquilo que aprendemos. Veja, José, ele foi obediente do começo ao fim. O anjo apareceu para ele 4 vezes e deu orientações que ele seguiu à risca. Por isso tudo deu certo. Por isso que as coisas davam certo para ele. Talvez as coisas não tenham dado certo para a tua vida. No âmbito da sua família, do seu casamento, da sua vida econômica, profissional, do seu casamento, da sua vida emocional, sentimental. Não tem dado certo porque você sempre insiste em fazer do seu jeito, em fazer da sua maneira. Perceba que você fez isso a vida inteira. Você sempre fazia o que te dava vontade, mas nunca fazia o que era da vontade de Deus. Por isso, as coisas não deram tão certo quanto você esperava. José fez ao contrário, obedeceu em tudo. Você veja que quando ele volta do Egito para as terras de Israel, ele não vai para qualquer lugar. Ele não vai para o lugar que ele gostaria de ir. Ele foi exatamente para o lugar que o Senhor ordenou que ele fosse. Ele foi obediente. Por quê, pastor? Porque tudo está dentro de um plano maior. Você precisa acreditar nisso. Você, amado ouvinte, precisa entender que você não está jogado nesse mundo à sua própria sorte. Deus te criou com um plano, um propósito exclusivo para você, um propósito ideal para você. E para isso você precisa ser submisso à palavra dele, colocar a palavra dele em prática, exatamente como ele te instrui. Estava escrito que Jesus seria chamado de Nazareno. Então ele não poderia ir para uma outra cidade qualquer, ainda que mais bonita, ainda que com mais recurso, uma megalópole talvez. Ele precisava ir exatamente para onde Deus estava guiando, porque Deus estava cumprindo sua promessa, sua palavra na vida de Jesus, na vida de José, na vida de Maria. E Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida também, de forma que sua família, seu casamento, sua saúde, sua vida econômica e profissional, sua vida sentimental e conjugal, sua vida espiritual, todos os âmbitos da sua vida receberão o cumprimento das promessas que Deus fez para todos nós, de acordo com o que Ele tem planejado para as nossas vidas. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a sua vida, mas é preciso que você obedeça o que o anjo já te orientou. O anjo já falou ao seu coração o que você deve fazer, o que você deve corrigir, o que você não deve mais fazer, aonde você deve ir. E quando José obedeceu, tudo se cumpriu. Ele foi para Nazaré, a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, e o mais importante de tudo, o propósito que Deus tem na vida de Jesus, ele pôde se realizar. O propósito que Deus tem na sua vida também vai se realizar. Por isso é imprescindível que você permita que o Senhor conduza teus passos. Deixa Jesus guiar a sua vida. Deixa Jesus direcionar seus caminhos. Pode ter certeza que vai ser uma vida espetacular e extraordinária, verdadeiramente feliz. A vida que Jesus vai produzir para você.
porque Ele te ama e quer o melhor para a tua vida, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Espero que você esteja gostando do nosso curso, do nosso estudo bíblico. Semana que vem estaremos de volta para darmos continuidade no capítulo 3. Cada estudo, cada aula, um capítulo. Então, semana que vem estaremos nos dirigindo para o capítulo 3, onde Deus vai abençoar muito e fala forte ao nosso coração, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos, sua vida e sua família. Até a próxima.